Boa noite! Então, por aí, gente, mais uma live aqui do Saúde Ancestral. Hoje, um entrevistado muito bacana, vai ensinar umas dicas pra gente, assim, especiais. Opa, sendo eu entrou, o Teco já entrou. E aí, Andrés, tudo bom? Me dá um joinha para saber se vocês estão me ouvindo bem? Se a imagem tá boa? Oi, Ana Lúcia. Boa noite. Batalha. Vamos lá. Vamos chamar o Teco? Chamando o Teco. Oba! Oi, gente, tô aí? Opa, tudo bom, Teco? Deixa eu ajeitar aqui que eu saí do quadrado. Tudo bem? Ih! Voltei, desculpa. Eu mexi errado aqui no meu celular. Boa noite, Teco. Seja bem-vinda aqui à live do Saúde Ancestral. Tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Espero que seja bem bacana, que eu possa ajudar a galera aí a não sabotar mais a própria Eu tô dieta. ansiosa, porque olha, tem momentos que eu fico um pouco mais difícil. Só lembrar para o pessoal do portal Saúde Ancestral, www.saudeancestral.com.br. Vocês têm vários textos de vários profissionais, mais de 30 profissionais, todos com o mesmo objetivo, que é uma saúde ancestral, ou seja, comida de verdade, fazer exercício, né? E muitos com a linhagem low carb, paleo, que, aliás, o site do Teco é o Sendo Paleo, né? Foi assim que começou a sua jornada de coach. Na verdade é o seguinte, eu quero saber se você emagreceu, não emagreceu, sua história pessoal nisso. Como que foi, Teco? Oi, Adri, tudo bem? Estou dando um oi pro pessoal que está entrando aí, estou vendo um monte de Ai, gente que bom, conhecida. gente. A minha Bem-vindos. história foi o seguinte, eu já passei por tudo quanto é dieta, eu já emagreci quase 35 quilos, e tem umas fotinhas lá de antes e depois, eu vou colocar mais lá, mas tem lá no meu perfil do Instagram, @coachtecman, e começou quando, na verdade, eu fiz de tudo, né? Então eu já passei, vamos ver o que eu já fiz. Já tomei remédio para emagrecer, eu já fui 2 vezes em spa, eu já tomei Herbalife, eu já participei do Vigilante do Peso. Que mais? Eu já fiz dieta desses fisiculturistas, sabe quando você contrata aqueles caras que treinam Ah, atleta, e daí eles te passam aquela dieta de comer de 2 horas em 2 horas, e daí eu já fiz de tudo. E sempre estava naquela rotina que era emagrecendo porque eu estava fazendo alguma coisa, e engordando porque eu tinha largado tudo. Então eu não estava de dieta, eu estava naquele momento de comer tudo que eu fiquei passando vontade durante o período, e esperando, tentando descobrir qual que é a próxima dieta. E nisso tem várias coisas que são pelos livros, né? Dieta do Dr. Perricone, dieta do café da manhã, dieta do índice glicêmico, tudo. Eu acho que eu tentei literalmente tudo, só não cheguei a colocar balão gástrico e fazer aquela dieta de isso. bariátrica, né? E aí, o toque que me deu foi quando eu li, em 2012, o livro de Primal Blueprint, que depois eu acabei fazendo, do marxismo, eu acabei fazendo a especialização em coaching, lá, o Primal Health Coach. E daí eu terminei de ler o livro e falei, isso aqui faz muito sentido, porque foi assim que a gente evoluiu comendo. Foi dessa forma que a gente, em 2,4 milhões de anos, que a gente evoluiu como ser humano para comer. E daí eles enchem de explicações técnicas, tudo. Só que daí teve uma pegadinha, Rê. Uma pegadinha que quando você lê um livro, um artigo, alguma coisa explicando por que isso é ruim, por que o açúcar é ruim, o fast food é ruim, eu fechei o livro e eu pensei assim, os autores com tanta prova científica e técnica devem ter certeza que nesse momento eu odeio fast food.
Mas, na verdade, nesse momento, eu odeio que eu amo fast food. E esse é um ponto muito importante. Não adianta a gente alimentar o nosso lado racional do cérebro, que não é ele que toma decisões. Não é ele, não é o lado racional que toma decisão. A gente é um conjunto, a gente é um poço de emoções. E o nosso relacionamento com comida é exatamente isso. Ele é resultado das conexões mentais que a gente fez, com as associações de bolo de aniversário igual a festa, que cerveja com os amigos é felicidade, é happy hour. E eu até conto no meu livro como que eu achava que fast food era coisa de pessoas bem-sucedidas, porque teve uma época que eu não tinha muita grana, e quando eu tinha dinheiro para ir no Bob's. E daí, então, quando eu tinha, eu falava, nossa, tá tudo bem, porque tá até sobrando dinheiro para eu ir no fast food. E você fazer essa conexão. Muita coisa por hábito, que a gente faz que é por hábito. E não é só assim, legal, agora é só parar de comer sobremesa, né? Alguma coisa assim. Não, mas alguma coisa é hábito, é aquele fechamento do ciclo, que quando começa um hábito, que você não pode simplesmente tirar, senão você não consegue, você tem que substituir por alguma coisa. Né? Como o cafezinho no fim da refeição, que mata aquela vontade de doce, porque na verdade não era o doce, era o fechamento do hábito. E daí eu comecei a ver muita coisa com relação a isso, que não é só a parte técnica. Né? E aí eu comecei a estudar e vi essa questão de toda comportamental, que eu já era coach, que eu fazia tudo, de desenvolver esse método, que eu chamava de método sendo paleo por causa do meu blog, de como que você vai atingir isso. E a primeira sacada que eu tive foi uma vez que eu estava, quem leu meu livro conhece essa história, que eu estava numa churrascaria com uma amiga, e ela virou e falou assim, você viu aqueles palmitos no buffet? Aqueles palmitos gigantescos? Eu falei, não, eu não vi. Ela falou assim, como que você não viu? Gigante, parecia umas torres de templo grego lá. E daí eu voltei lá para ver e eu vi, estava no meio do buffet, e eu não vi. E por que eu não vi? Porque eu não como palmito, porque eu não gosto de palmito. Você não fez a conexão. E daí Você não fez a conexão, né? Você não conhece, como se não conhecesse aquilo. Você não liga. Você não liga para aquilo que você não gosta. Então você não sofre com aquilo que você não gosta. E daí eu pensei assim, bom, então é só pegar todas aquelas coisas que me fazem mal e parar de gostar. Pronto, está resolvido. E daí eu lembro que quando eu estava desenvolvendo isso, eu encontrei com uma personal trainer da academia, e eu perguntei para ela assim, o que mais te atrapalha na dieta? O que mais te incomoda? E daí ela falou, chocolate. E daí eu falei assim, você gostaria de parar de gostar de chocolate? E daí ela falou assim, não. Eu falei, por quê? Ela falou, porque eu gosto. E daí eu fiquei pensando, nossa, mas que burrice. Eu falei assim, nossa, mas ele foi muito burra nessa resposta, porque se ela não gosta, ela não sofre, e daí ela não vai estar atrapalhando, porque não vai ligar. E daí teve o grande dia, que eu estava num supermercado, num atacadista até, e eu estava no atacadista, e estava com o meu carrinho lá, e entrei num corredor lotado de doce de leite com coco, com ameixa, importado, argentino, uruguaio. E daí eu comecei a sofrer muito, porque eu sempre fui conhecido como o cara que amava doce de leite. A minha avó fazia doce de leite, ela é de Minas Gerais, ela fazia no fogão e ficava horas e trazia para mim. Para mim aquilo era o amor da minha avó. E as pessoas viajavam e traziam, e daí eu sofri muito. O coach Ian Noe, não sei falar o seu nome, coach. Ele foi meu coach também, né? E deu muito trabalho, né? E é Iane o nome dele. E aí, eu sofri com isso porque eu não queria parar de gostar, porque aqui estava dentro da minha personalidade. E eu ia ter que fazer muito esforço. E daí eu descobri que não era eu que não era a personal trainer que era burra, eu que era burro de não entender a força que tem a comida na nossa vida. E daí eu falei assim, ok, não é simples igual parar de gostar de palmito, igual aquela história do palmito, mas dá para ser feito. Dá para ser feito. E eu lembrei que uma dessas coisas que eu fazia, eu fui um médico ortomolecular, e eu estava discutindo com ele usava aquela dieta de pouco carboidrato, com baixo índice glicêmico, e eu estava querendo discutir com ele, que eu estava falando assim, não, porque todo gordo entende o básico do emagrecimento. E eu falei, não, se eu tiver com pouco carboidrato, pouco glicogênio, eu posso comer um chocolate?
e que não vai me atrapalhar, porque daí vai só reabastecer minha reserva de glicogênio e não vai sobrar para virar gordura. Ele parou para mim com uma cara meio desanimada, falando, é verdade, mas você tinha que parar de gostar do que te faz mal. E essa que foi uma sacada, você sabe que você começa a ligar as coisas, assim, igual no filme, que o cara vê, acha um livro e começa a lembrar das coisas, as coisas do quebra-cabeça vai se montando, assim. E essa daí foi a grande sacada, que por mais que seja difícil, a gente não pode viver acorrentado a coisas que nos dão prazer instantâneo, que faz parte da nossa vida, da nossa personalidade, mas se passando a régua, o saldo é negativo. Que as coisas que te fazem mal. E muita gente está num relacionamento assim, num trabalho assim, né, porque acha que faz bem o salário, que faz bem porque a pessoa é uma boa provedora, mas não tem o amor suficiente, não tem a satisfação no trabalho suficiente. A gente passa anos na nossa vida preso às coisas que não faz mal, que nos faz mal. E daí, como que a gente faz para mudar isso? E aí é um conjunto Isso, espera só um pouquinho. É um conjunto de Desculpa. É que tem gente que está entrando aí que eu vi que é amiga minha, lá do Viva Sem Glúten. E para quem não conhece, difícil não conhecer o Teco nesse mundo low carb. Mas eu não apresentei no começo, eu vou apresentar agora, para ficar gravado também, que essa live vai ficar gravada. Porque ele é do site Sendo Paleo, ele é coach pela Sociedade Brasileira de Coaching, graduado em psicanálise, certo? Clínica. Ele é o Primal Health Coach, palestrante e autor desse assunto que ele está falando agora, que é o pare de gostar do que te faz mal. E, Teco, isso é uma coisa... Isso. São o 1 e o 2, né? São dois... Já foi para o segundo. E isso é muito interessante porque o pessoal já deve saber que eu tenho a doença celíaca, né? Então, se eu como glúten, daqui a alguns anos eu vou morrer. Então, é muito difícil no começo você parar de comer pão, você parar de comer pizza. E você perceber que aquelas coisas que então eram emocionais para você, né? O bolinho da avó, lá em casa é o bolo da minha mãe, o bolo de aniversário da minha mãe é o sucesso. Gente, mas aquilo que vai me matar, aquilo que me machuca, aquilo que me faz mal. E eu tive esse conflito de tipo, gente, eu tenho que parar de amar uma coisa e parecia que eu estava terminando com o meu namorado, parecia que eu estava terminando um relacionamento, foi muito doido na minha cabeça. As pessoas passam por isso? Eu adoro usar esse exemplo. Eu adoro usar esse exemplo que você deu do namorado, porque é exatamente isso. Porque daí a próxima pergunta, depois que o conceito faz sentido, né? Tipo, não adianta você ver a parte técnica e esquecer que você tem esse relacionamento com o que te faz mal, seja açúcar, glúten ou alguma coisa. Daí você fala assim, mas como que eu vou parar? Daí a pergunta é, você já terminou um relacionamento que você gostava? Que a pessoa, que você era apaixonado e de repente você descobre que a pessoa não te quer mais, que ela já está com outra pessoa e está sendo feliz? Você não tem opção de chegar e seguir com a sua vida. E é esse que é um conceito muito importante que prova que você consegue. É claro que você tem que ter maturidade para isso, você tem que ter estratégias para isso. Por exemplo, com ex-namorado, você, por exemplo, não para, se você tem maturidade, sabe que tem que esquecer que o cara já está com outra família, você não para de seguir nas redes sociais, você não evita encontrar, pelo menos no começo. Isso não é uma estratégia. E tem gente que não faz. E tem gente que chega, né, tira foto porque está de dieta, e daí está com um namorado ou marido, e daí circula o marido comendo doce e fala, esse aqui é o meu, esse aqui é o dele, e circulando o doce que ele está comendo, e ela com aquela vitimização, eu não posso, eu estou de dieta, tudo. Isso não é uma boa estratégia para você parar de gostar, para você conseguir seguir em frente com isso. Então, e a outra coisa muito importante é que as pessoas não fazem estratégia nenhuma. Elas não fazem estratégia nenhuma. Então, elas têm dificuldade de seguir dieta, elas estão batendo cabeça e elas pegam só a parte técnica. Elas pegam e falam assim, qual que é a próxima? Bom, essa dieta eu não consegui, essa dieta eu não consegui, qual que é a próxima dieta que vai fazer eu conseguir? Sendo que não é a dieta.
é você. Você pode estar fazendo cetogênica, low carb, comida de verdade, só paleo. É claro que algumas dietas têm mais aderências que as outras, né? Principalmente quando o vício é de açúcar, processados, essas coisas assim. Eu sou extremamente fã de muito low carb. É assim que eu me sinto muito bem. E claro que uma dieta... Mas no fundo, é você. Não tem jeito. E se você, que eu falo emagrecer de dentro para fora, só assim vai ser definitivo. Se você for emagrecer de fora para dentro, ou usando motivação, por exemplo, motivação passa. Motivação faz você começar, ela não dura nada. Você tem que fazer as coisas, o que é certo, independente de motivação. Você acorda segunda-feira de manhã para trabalhar, independente se você quer ou não, você simplesmente vai. Você não depende de motivação. Se você se machucou, quebrou uma perna, fez alguma coisa, você vai fazer o repouso, você vai fazer o descanso, você vai tomar os remédios, você vai fazer fisioterapia, independente se você está afim ou não. Porque você não está contando com motivação. E as pessoas tentam fazer as coisas na raça, simplesmente com uma lista de alimentos, uma receita ou lista de alimentos proibidos e permitidos. Olha só, Rê, vamos falar de outra coisa. Existem vários graus de relacionamento com comida. Tem gente que não está nem aí. Eu tenho uma amiga que em dezembro de 2016, ela leu um artigo que falava que o açúcar envelhecia mais. Porque ia na pele, não sei o que lá, tudo. Naquele momento, ela só leu um artigo. Ela parou de comer açúcar. Olha só que facilidade. Não, é lógico que ela... Vou pegar essa frase de novo, você vai se arrepender de ter falado. Eu tenho certeza. Daqui a pouco eu vou pegar ela. Então, ela chegou e parou de comer açúcar. É claro que o relacionamento com comida dela é zero. Ela não tem problema nenhum com comida. E se você for no outro extremo, daí tem pessoa que tem um pouco, tem pessoa que tem dificuldade, tem pessoa que chega a anorexia, bulimia, a ter que fazer bariátrica, outro extremo. E do mesmo jeito, tem pessoas que têm os marão do YouTube, foi só frustração. Coach, a gente teve muito sucesso, hein? Não quero choradeira sua, não. Olha sua foto aí sem camisa. E aí, o que aconteceu? Do mesmo jeito, você tem um grau de problema no relacionamento com álcool, com cerveja e alimento também. Então, você tem desde aquela pessoa que bebe até cair, até aquela pessoa que é dos amigos que bebe muito, que é muito prioridade, até o meu pai, que era totalmente funcional e era alcoólatra, que bebia 3 doses de uísque todo dia, só que acordava e ia trabalhar. E ninguém falava na época. E as pessoas só vão cuidar, realmente parar para pensar, não, a pessoa tem problema, se ele é obeso mórbido. Sem saber que a pessoa pode estar no peso dela, mas ter que matar um leão por dia numa batalha. Não tem paz. A pessoa está comendo muito, ou está fazendo jejum, ou está fazendo 2 horas de spinning, e a calça aperta, ela chora, daí chega no final de semana, larga tudo e vai. E você olha, ela está com o mesmo peso. Mas ela está com uma briga interna. Né? Então, mas as pessoas não consideram que isso é uma coisa para se importar. Do mesmo jeito que ninguém ligava para o meu pai. Só que meu pai já morreu. E por causa disso. Então, e agora imagina chegar nesses caras que falaram assim, não, eu tenho que resolver meu problema com bebida, e chega, fala para ele, fala assim, então, não é verdade, Pri, me cobra daqui a pouco que eu vou explicar isso. Então, é a mesma coisa que chegar no Alcoólicos Anônimos e chegar com uma lista de bebidas que pode beber, suco, água, chá, etc, 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 e chegar com uma lista de bebidas que não pode. Caipirinha, cerveja, não sei o que lá. Você acha que está resolvido? Chega e fala assim, é só seguir isso. Segue isso que está resolvido. Mas não acontece, porque é muito forte o relacionamento com a bebida. Do mesmo jeito que para muita gente é muito forte o relacionamento com comida. E como a gente se esquece disso, a gente não liga, só acha que quem tem problema com comida é aquela pessoa que vai fazer bariátrica, obeso mórbido, as pessoas não dão conta, acham que é safadeza, acham que não quer de verdade, acham que não tem comprometimento, e a própria pessoa fica usando estratégia que não é para ela. Pode ser para aquela pessoa que postou a foto de um baita sorvete, escrito assim, esse mereceu cada caloria, equilíbrio é tudo. Não. Você é essa pessoa? Então, você é essa pessoa? Claro que é. A Juju Salimene faz isso, o dia do lixo, os atletas fazem isso, e você consegue emagrecer, mas você é essa pessoa? Eu não consigo emagrecer. Será que uma pessoa... eu estou fazendo terapia com você, desculpa. Você vai falando, eu vou pensando assim. Então,
Então, se uma pessoa consegue comer só de vez em quando, ela não chegou a engordar 10 quilos, porque ela só voltar para a dieta depois do negócio. Ela sabia. Uma pessoa que come uma caixa de chocolate, ela sabe que está comendo a mais. Ela sabe que o prazer já passou no primeiro, no segundo. Ó, a Cris falando que largou o açúcar do dia para a noite. Legal. Que ela sabe que ela comeu demais. Uma pessoa que engordou 20 quilos, ela sabe exatamente onde foi, que comeu que nem uma louca, que comeu muito. Então, e daí o que acontece? As pessoas não cuidam da cabeça. É 880 a Natália falando, né? Então, as pessoas não cuidam das estratégias para fazer. Por exemplo, imagina que você tem um amigo no AA, ele estava bebendo muito, e ele bebe muita cerveja, e ele quer sair todo dia, mas na verdade todos os amigos já sabem que ele quer sair, não é para encontrar os amigos, era para beber, e daí já começou a dar problema, ele já chegou um dia atrasado no trabalho porque ele dormiu demais, porque capotou, e daí ele começa a ir no AA para ajudar, porque o médico dele falou assim, olha, seu fígado já está aparecendo uma pontinha aqui, é melhor você diminuir muito, de preferência parar de beber. E daí ele vira para você e fala assim, putz, faz uma semana que eu parei, e só que vai ter cervejada agora na casa de um amigo meu na quinta-feira. Você acha que eu devo ir lá tomar um suco? O que você vai falar para ele? Ele falou, não, pelo amor de Deus. Não vai. Daí ele vai perguntar, mas eu nunca mais vou? Daí ele vai falar assim, não, mas não vai agora que você está sofrendo com a abstinência de largar o álcool, tudo. Por que você vai se expor? Isso que você acabou de fazer com o seu amigo já é estratégia. Já é um plano de estratégia. Porque se ele for e ele beber, vai falar assim, está se auto-sabotando, né? Que é o tema da live de hoje. Ele está se auto... Não, ele errou a estratégia. Então você tem que saber exatamente quem você é. Eu tenho um coaching, né, que tem vários vídeos que vão liberando semanalmente, junto com a Adriana que está aqui assistindo, e um dos vídeos da primeira semana é autoconhecimento e aceitação. Isso é tudo, porque na hora de decidir quais são as estratégias que você vai fazer, você tem que decidir para onde que você está, qual que é o seu ponto de partida. Você é aquela pessoa que se comer, der uma mordida, vai comer um monte? Ou você é aquela pessoa que leu um artigo e já largou o açúcar? Provavelmente a segunda opção. Porque se você fosse a primeira opção, você não estaria fazendo o meu coaching, né? Então, e esse ponto é muito importante. Porque daí você não vai tentar fazer o que os outros estão fazendo. Né? E você falou assim, né, que muita gente tem. Eu tive uma coach uma vez, ela falou assim, por que eu sou assim, que eu sou gorda desse jeito, eu não quero que a minha filha cresça e me veja uma mãe gorda, uma mãe fraca, porque todo mundo consegue, e fica aquele vitimismo. É isso aí, coach, é isso mesmo, para mim também. Então, e fica aquele vitimismo falando, só que você, ao mesmo tempo, nesse momento que você vai precisar de mudança, você tem que tirar totalmente o vitimismo. O vitimismo te deixa mal, te deixa sem sangue nos olhos, se deixa sem bater a mão na mesa e falar, chega, agora eu vou fazer o que precisa ser feito. E com esse vitimismo não rola, igual você falou, que inveja dela. E por que você falou que inveja dela? Porque a gente vê, principalmente nas redes sociais, o que nos falta. Então, por exemplo, essa mulher, essa coach minha, ela era casada, ela era concursada, ela tinha uma filha. Quantas pessoas estão querendo montar uma família e não conseguem? Quantas pessoas querem ter um emprego legal e não querem? E tudo que tem é um corpão, trabalha numa loja de suplemento ganhando R$600. E a gente tem inveja por causa de uma faceta que é que te falta. E você tem a impressão que todo mundo tem, porque são as pessoas que você segue. Né? Você segue para se inspirar, e acaba te colocando numa posição muito abaixo, que você fica, nossa, olha o que ela faz, nossa, ela come um doce e depois ela volta, então eu vou poder comer também, daí não volta, daí você fica mal, você acha um lixo, e vai tirando todas as forças para você conseguir a mudança. Eco. Então... Não, justamente isso, porque eu sou, que nem, acho que foi a Cris que falou, 880, assim, no sentido, eu tenho compulsão alimentar, né? Foi muito difícil para eu controlar, eu tenho que estar com a insulina baixa, tenho que estar super atenta. Então eu tiro completamente, porque eu sei que um chocolate não vai ser 25 gramas, vai até o fim. Só que daí eu vou ver aquela Nutri famosa que ela come o brigadeiro
E ai, a gente precisa de um brigadeiro para a vida ser feliz. E eu fico assim, gente, mas será que sou eu? Será que é ela que é esquisitona e consegue comer um brigadeiro? Como que é? Eu consigo Não, chegar naquilo? Me cobra que eu vou falar de equilíbrio daqui a pouco, porque é isso que falam de equilíbrio, né? O equilíbrio é tudo. E esse pensamento de equilíbrio, e daí, beleza, você viu onde você está. Eu sou aquela pessoa que bebe um pouco, eu sou essa pessoa que come um brigadeiro. Para muita gente é mais difícil comer o segundo brigadeiro do que o primeiro. É mais fácil você falar não para o primeiro do que para o segundo você não consegue falar também. Então é mais fácil você falar não para o primeiro. E enquanto as pessoas estão falando, você fica perdida, porque você não sabe o que é equilíbrio. Mas equilíbrio é você que vai definir. E como eu falei que essa parte do autoconhecimento e aceitação, olha para trás na sua vida. Como foi? Você acha que uma pessoa que estava 10 quilos, 20 quilos acima do peso nunca tentou comer menos? Nunca tentou comer menos doce? Não sabe que engordou por causa dos doces? Então ela tem esse autoconhecimento. A Adri falando da decisão. Ela tem esse autoconhecimento. Agora, o que falta é aceitação. O que falta é aceitação. E não fica nessa, não aceita de querer, não, mas eu vou comer um pouco, não, porque faz parte, equilíbrio é tudo, equilíbrio é vida. O equilíbrio, Rê, é individual. O seu equilíbrio é zero. O meu equilíbrio é zero. Por exemplo, você só vai chegar. Parou de seguir todas as músicas. Estou quase nessa, Lilian. É uma boa estratégia também, uma boa estratégia. Mas antes de chegar nesse equilíbrio, deixa eu falar outra coisa. Calma, me cobra que eu vou explicar o que é equilíbrio. Antes de falar o que é equilíbrio, você não pode começar essa mudança procurando equilíbrio. Você entendeu? Então, assim, você está engordando, você está mal, você está infeliz, você tem autoestima, você não está com a saúde, e daí você vai... Não, eu tenho que procurar. Você não tem que chegar na nutricionista e falar assim, Nutri, eu quero uma dieta para emagrecer, mas não tira o meu chocolatinho. Você já imaginou que essa frase é muito normal? E eu sei que é. Então é a pessoa, ela quer um equilíbrio, não, porque a dieta tem que ser boa para ela fazer por muito tempo. Mas uma coisa que está errada aqui nesse período de mudança é, você, no período agora, é período de resolver problema. Não é um período de ficar em equilíbrio. O esforço para a mudança, o esforço para você conseguir chegar no seu peso, ele é muito maior do que o esforço para a manutenção. Quando você estiver lá na manutenção, aí você vai decidir o que é seu equilíbrio. Só que você já passou um monte de tempo, você já descobriu novas comidas, você já emagreceu, sua autoestima já melhorou, a sua saúde já melhorou. Aí sim, você vai decidir o que é o seu equilíbrio. Você vai deixar a versão magra, feliz e com boa autoestima, que mora no futuro, decidir o que é equilíbrio. Se você quiser decidir no começo, a sua cabeça está de viciada, a sua cabeça está de uma pessoa derrotada, que acha que precisa, dependente da comida, etc, etc, etc. Eu vou contar uma história. Eu cheguei, uma vez eu estava no atendimento presencial lá em São Paulo, né, do Método For Mind, daí um senhor, né, ele chegou, ele tinha passado pela psicóloga, pela médica, pela Nutri, e chegou para falar comigo. E daí, quando ele chegou para falar comigo, ele estava cara de bravo. Ele chegou, sentou e falou assim, eu não vou fazer isso que a Nutri passou, não. Eu falei, por quê? Ele falou assim, não, porque ela tirou meu pão. E acontece que eu só estou 7 quilos acima do peso. Eu não quero fazer nada radical. Eu faço o meu próprio pão. Eu morei 12 anos em Portugal e lá a culinária é muito forte. E eu faço pão com os azeites, com as coisas, tudo. Eu faço tudo pão e não sei o que lá. E eu não quero tirar o pão. E daí eu fui conversando com ele e falei assim, a gente não tem um problema para resolver? Você não veio aqui por um propósito? Você concorda que você consegue... É isso aí. Não, rola sim. Só que o seu equilíbrio é zero, Lilian. Mas que rola, rola. Você já está nele. Então, e daí esse cara, ele falou assim, você não concorda que você está aqui para resolver um problema? E que você consegue, durante 6 semanas, fazer qualquer coisa? A gente consegue. Todo mundo já emagreceu uma vez, já conseguiu. A gente consegue. Se você pegar uma doença no estômago, uma facada durante uma campanha eleitoral, você vai ficar no médico. Você vai ficar no médico e você vai comer por sonda.
Você vai comer líquido e não vai ficar reclamando porque não está indo no McDonald's, porque sua prioridade é outra. Então eu falei que você consegue, não consegue ficar sem pão? Então combina comigo o que você vai fazer durante 6 meses, 6 semanas. Quando ele voltou durante 6 semanas, ele tinha perdido 7,5 kg, que era o que ele queria 7. Ele falou assim, todo feliz, sorriso de orelha a orelha, e ele falou assim, Teco, eu vou te contar uma coisa, eu não vou colocar o pão de volta na minha vida. Porque eu estou muito bem, eu estou muito feliz, eu troquei por algumas coisas, eu descobri novas receitas, eu comecei a fazer pão em vez de farinha, com oleaginosas, com não sei o que lá, e eu estou muito satisfeito, eu não preciso voltar ao pão. Mas isso ele só pôde fazer porque ele se permitiu a fazer o que precisa ser feito, passar pela abstinência para colocar as coisas nas suas devidas caixinhas, para ver o que realmente, na verdade, não era ele que estava escolhendo o pão, era o pão que estava escolhendo ele. Então, quando você fala assim, eu quero comer um pouco de tudo, eu não quero, restrição. Não, é liberdade. Você falar que pode comer tudo, que você quer uma dieta que você coma tudo, na verdade é que você está sendo controlado por tudo. Então, quando você tem disciplina de falar não para alguma coisa, você está falando por um bem maior. Você está falando por aquilo que realmente vai te levar para o seu objetivo. A criança de 17 anos, jovem de 17 anos, que quer entrar em medicina na federal, quando ele fala não para sair com os amigos, quando ele fala não para maratonar a Netflix, ele não está se podando. Ele simplesmente está escolhendo as coisas. Aquilo é empoderamento versus ser escravo das outras coisas, de gratificação instantânea. Ou ficar no videogame para uma coisa maior que ele quer. E isso é extremamente importante. Eu falo muito rápido, né? Estou falando muito. Não, tá ótimo. Porque eu acho que, por mais que as pessoas, algumas aqui já emagreceram bastante, eu mesmo sou uma delas, a Lília emagreceu 55 quilos, mas esse é um assunto que continua servindo para quem emagreceu, serve para quem está em processo, serve para quem ainda não começou nada. Isso, para parar com a briga interna. Negócio da autoaceitação. Daí, deixa eu continuar. Beleza. Aceitou, já sabe o que fazer, agora é fazer o que precisa ser feito, sem mimimi. Para de ficar sofrendo, para de ficar achando que você não vai ser feliz. Você pode ter um período que no começo é difícil. Eu falo que emagrecimento definitivo tem 3 fases, tem até um vídeo sobre isso também. Tem a fase do que eu não posso, né? Eu quero, mas não posso. Então, você começa alguma coisa, é lógico que, na verdade, você quer comer chocolate e tudo aquilo. O McDonald's estava comendo até semana passada. Você tem até abstinência física. Você tem que trabalhar essa abstinência física de coisas que são literalmente viciantes, as suas rotinas. Tipo, se você tinha costume de ir em tal lugar, não sei o que lá, babá, você tem que trabalhar isso, você tem que trabalhar seus hábitos. E um monte de coisa, item por item. E claro que no começo faca na caveira, é fazer o que precisa ser feito sem mimimi, porque você ainda quer. Só que depois você tem que trabalhar nessas outras coisas para passar de eu não posso para eu não quero. Eu até posso, não, mas você um pedacinho, puta, eu até podia, mas eu não quero. É igual a história do pão para esse paciente que eu tinha lá, do método Formind. Eu posso, mas não quero. Eu já atingi meu objetivo, mas não quero. E daí você passa para depois, quando você está muito tranquilo, para eu não como isso. Quando você chegar no seu equilíbrio, você vai perceber que tem aquelas coisas que você pode, aquelas coisas que você não come, e tem aquelas coisas que de vez em quando, ok. De vez em quando, tudo bem. Eu, por exemplo, para mim é castanha de caju. Eu não posso ter castanha de caju em casa que eu como igual pipoca. Só que eu não vou ficar brigando com isso. Autoaceitação. Não pode? Beleza. Eu não vou ficar falando assim, come 3, porque daí não guarda o resto. Não tem em casa. Agora, se eu for em algum lugar, numa festa, tem castanha de caju, eu como. Não vai me dar compulsão por causa disso, né? A Gi também foi minha paciente, lá do Método Formind. Eu tenho uma amiga que então, eu entendi que cada um tem seu tempo para chegar nesse momento concreto. Cada um não é muito seu tempo. Cada um tem o seu vilão, que eu falo. Qual que é o seu vilão? Né? A gente tem que dar... A coisa mais importante nesse período, mais importante de todos, é a adesão. Esse que é o ponto mais importante. Não adianta você querer fazer tudo focado na balança, porque a balança vai ficar se retroalimentando a sua motivação. Nossa, eu estou emagrecendo, não posso comer isso porque eu tenho que emagrecer, não posso. Daí quando você emagrece, seu cérebro fala, opa, agora eu posso. Você não foi resolvendo as coisas.
você deixou na caixinha do proibido, da restrição, para você pular uma restrição. E daí, volta com tudo, porque você tem que ir resolvendo as coisas. Sou igual com castanha, a Camila, a Nutri Camila. Então, é a mesma coisa. Você tem que ir resolvendo cada caixinha com muita maturidade e curtindo as partes de ser feliz. E a galera, porque é tão cultuado a comida, é tão cultuado, porque há um tempo atrás também era cultuado bebida, também era idolatrado cigarro. Muito. Só que hoje já foi demonizado cigarro, bebida mais ou menos, e comida é ao contrário, é incentivado, tanto nas crianças, as propagandas, a indústria da alimentação, nas lancheiras, tudo está começando com algum movimento de nas escolas não ter alguma coisa, não ter isso, né? Não está facilitando, mas ainda é idolatrado. Então, quando você decide, eu estou fora, você fica meio parecendo um alien, né? Mas se você estiver bem forte dentro de você, é tranquilo, do mesmo jeito que um vegetariano, ele não come carne. Ele não come carne porque é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Então você tem que saber que tudo isso que você está fazendo, você escolheu. Sim, radical do bem, daqui a pouco eu vou chegar nisso. Daí que você escolheu para o seu próprio bem. Não tem essa de que você não vai ser feliz. Você vai ser feliz se você ficar se vitimizando, querendo ser aquilo que você não é. Por isso que tudo começa com aceitação e autoconhecimento. É aceitar. Quem é a Rê? A Rê é aquela que não pode comer uma coisinha, senão ela vai querer comer a caixa toda. Só que a gente não está falando de coisa boa. A gente está falando de coisas ruins. Só que a gente tem a impressão que é boa porque muita gente come. Porque muita gente faz, porque faz parte das comemorações. Né? O que é natural parece que é bom, mas... O que é comum, na verdade. Que é bom, mas não é. Mas olha só que interessante. Olha só que interessante, Rê. Às vezes as pessoas falam assim para mim, Teco, fui num lugar, daí meu marido fica insistindo para eu comer, porque minha mãe fez aquele bolo para mim, que não sei o que lá, e eu cheguei no lugar, tinha aquilo lá na mesa, e daí estava todo mundo olhando, daí eu tive que comer para não parecer esquisita. Mas olha como isso é conveniente. Você já viu a história que uma pessoa conta isso, mas o que ela foi comer é uma coisa que ela não gosta? Olha. Por exemplo, eu não como frutos do mar. Então, se eu tiver um lugar que é frutos do mar, eu não vou comer. Eu não como camarão, eu não como nada de frutos do mar. Eu não considero que eu sempre fiz dieta de não frutos do mar. Então, na verdade, isso é uma desculpa que você está dando para você mesmo. Porque, na verdade, você só faz isso com aquilo que você queria comer mesmo. Você não faz isso com aquilo, nossa, eu estava no lugar, daí, nossa, eu tenho alergia a camarão e tive que comer camarão para agradar os outros, né? Então, o nosso cérebro fica o tempo inteiro. Quando você mexe muito, abafa o som. E agora? Tá abafando aí para você? Não, tá. Ué, mas o som O som é no... Então, eu vou falar mais paradinho. Tá, tudo bem. Então, e aí... Então, daí você vai chegar no momento que é fazer o que precisa ser feito, sem mimimi. Você não vai querer trazer um equilíbrio para agora, porque com equilíbrio você consegue fazer mais tempo. Imagina que você estourou os 2 joelhos fazendo excesso de ginástica. Faz de conta que você fazia crossfit 2 vezes por dia, durante 5 dias, e estourou os joelhos, e daí você teve que operar os joelhos e ficar 6 semanas de repouso. Isso não é equilíbrio. Então você exagerou e você está numa fase agora que para arrumar, você não está buscando equilíbrio. Você tem que fazer o que precisa ser feito. Você vai fazer o repouso, não vai colocar o pé no chão. Você pode falar que em termos de exercício, caminhar é bom, que fazer crossfit algumas vezes por semana é bom, tudo. Só que agora não é a hora de equilíbrio. Agora é a hora de arrumar a casa, arrumar as emoções, ter abstinência, não ter o mimimi, arrumar as rotinas, arrumar toda os hábitos e tudo que te leva. Né? Agora é fazer o que precisa ser feito. E depois, mas depois eu vou poder isso, eu vou poder aquilo, depois você vai ver. Né? E como que ficou o joelho? Tá bem, você consegue fazer agora, já está fazendo fisioterapia, já pode voltar a treinar, já está tudo. Qual vai ser o equilíbrio? Você vai ver lá. Eu tenho um vídeo que chama Pipoca no Cinema sobre isso, né? Que eu falo que o seu equilíbrio ele tem que obedecer 3 regras. Ele tem que te manter na adesão,
Não adianta você chamar equilíbrio comer um sorvete que vai fazer você ficar comendo uma semana sorvete, colocar tudo pro alto. Tem que te deixar saudável, não adianta falar que seu equilíbrio é comer tudo que você quer e enfiar o dedo na garganta ou alguma coisa assim, né? E tem que deixar magro, né? O meu equilíbrio é comer o tanto que eu quero, à vontade, e depois sair engordando tudo de novo. Então, se obedecer essas 3 regras, tá ótimo. Você pode abrir a exceção que você quiser. Por exemplo, eu não bebo. Você pode falar que, perguntar para uma pessoa, é equilíbrio tomar um chopp no final de semana? Eu falo assim, é, mas não é para mim. Uhum. Eu não bebo. Então, esse equilíbrio é extremamente individual. Então, a pessoa que posta tomando sorvetão, comendo doce, alguma coisa, é o equilíbrio dela. E quando ela fala assim, você tem que se permitir, ser não sei o que lá, babá, ela está colocando os valores dela em você. Será que ela teve problema com a alimentação mesmo, de não conseguir fazer, de chorar, de ficar engordando, de tentar tudo igual eu fiz? Esse não é o meu equilíbrio. Então, para algumas pessoas, o equilíbrio é 0 de algumas coisas. De alguma coisa, eu, por exemplo, não tenho problema com chocolate. Não tenho. Então, se for chocolate, eu não vou atacar tudo. Mas tem mulher que adora falar que é chocolate, na verdade, né? Porque não é um doce de cacau, aquilo, é um açúcar com um pouquinho de cacau ali, né? Mas, às vezes o chocolate tem um significado, porque o namorado sempre dão chocolate, então tem todas essas coisas também para ser considerada. Então, por exemplo, se eu falar que um chopp, para mim, não é equilíbrio. Então, a gente não pode pegar os nossos valores e chamar de equilíbrio e colocar para as pessoas falar, não, você tem que comer sim, principalmente que é uma coisa que a gente sabe que é ruim, que é tipo cigarro, que é tipo álcool, só que está na sociedade, com idolatria. E a galera faz isso. A galera imagina eu, que não bebo, chegando numa reunião dos alcoólicos anônimos. Daí eu vou lá, pessoal, olha essa foto aqui. Isso aqui sou eu no barzinho, tomando um suco de laranja. Daí todo mundo dando maior like, parabéns, nossa, tem que ser assim. Daí, agora que sou eu, tá vendo? Eu estou tomando uma caipirinha. E já parei, tomei uma só. Daí, nossa, parabéns, não sei o que lá, isso mesmo, nossa, tem que seguir isso. Eu não sou alcoólatra, não tem que seguir, não. Não tem que seguir. Né? Então, valeu, John. Aí, você sabe, meu estado de saúde, apesar de ter baixado muito meu peso, procurava alimentação saudável. Consciência, é isso aí, Gi. Então, você tem que, por isso que você tem que ter o autoconhecimento, saber o que seguir, para você ter a estratégia correta nesse período de arrumar a casa, para ser de dentro para fora. Se você quiser só ficar seguindo peso na balança, é aquele fato da restrição, né? Você ainda ama aquilo. E quando soltar, quando chegar no peso e falar agora pode, aí já era. Você vai pegar todo que negócio acumulado, igual, por exemplo, que a gente falou aqui no começo de dia do lixo. Dia do lixo funciona para mim, para muita gente. Para mim, eu ficava anotando as coisas que eu ia comer no dia do lixo. Eu via comercial de TV e eu ficava, nossa, eu preciso comer isso, eu preciso comer aquilo. E daí eu não esperava acordar no dia do lixo. Dava meia-noite, eu já começava. E daí, lógico que não se sustentava, porque eu não resolvi meu problema. Eu fiquei ainda endeusando aquilo que eu tinha que parar de gostar, que é o Pare de Gostar do que te faz mal, que é o título do meu livro. Então, essa forma nunca vai ser para sempre. A gente tem que arrumar de dentro para fora. E aí, vamos falar a questão de restrição, que eu vejo muito, né? Que em pró desse equilíbrio, que na verdade é um valor da pessoa que está falando, você tem o seu equilíbrio próprio. Você pode, por exemplo, não gostar, não ter a cultura do arroz e feijão. Né? Muitos países não têm, regiões do Brasil não têm arroz e feijão. Então, seu equilíbrio vai ter arroz e feijão. A gente tem equilíbrio de coisas que a gente já não gosta. Eu já não como coisa que eu não gosto. O meu equilíbrio não tem álcool, o meu equilíbrio não tem frutos do mar. Então, mas eu não falo que eu vivo de dieta por causa disso. Isso já faz parte de mim. Então, e tem que ter também, assim como tem coisas que eu tenho alergia, que eu sou intolerante, igual você, com glúten, é a mesma coisa que uma coisa que te dá compulsão. Eu falei, não, meu equilíbrio não entra essas coisas.
não entra as coisas que eu não gosto, não entra as coisas que não fazem parte da minha cultura, não entra das coisas que eu não tenho dinheiro para pagar, né? Você concorda que a gente às vezes tem um equilíbrio individual do nosso orçamento? Não adianta falar assim, compra essas trufas, não sei o que lá. Eu falei, não, isso aí não faz parte do meu equilíbrio, porque eu não tenho dinheiro para pagar. Então, o equilíbrio é extremamente individual. Se vai caber doce, se vai caber exceção, o que é você que vai dizer, e de preferência, quando você estiver resolvendo esse problema, chegar no seu peso, até lá, é faca na caveira. Fazer o que precisa ser feito do mesmo jeito que você faz quando você está tomando remédio, você faz tudo certinho, sem mimimi. Se o médico falar não põe o pé no chão, você não põe. Se falar toma esse antibiótico 6 horas, você toma. Então acaba sendo uma questão de prioridade também. Aquele sangue nos olhos, fala assim, eu vou mudar, não aguento mais. Ô, Monique, oi, Monique. Eu não aguento mais não ser feliz 100%. Não adianta estar no casamento tudo se eu não tenho autoestima. E outra coisa, saúde a gente recupera, dinheiro a gente recupera. Quer dizer, saúde a gente pode recuperar, dinheiro a gente pode recuperar, mas o tempo que passou, que a gente gastou infeliz, já era. Já era. Se você está enrolando 1 ano, 2 anos, 3 anos nisso, querendo resultado rápido, né, de 1 dia, 2 dias, achando que chegar no seu peso é o resultado, é o caminho, não é. É só de dentro para fora. Senão você vai no espaço, você toma tarja preta, você tira a sua fome, que você chega no seu peso. Sai de lá, já sabe o que acontece, né? Não tem jeito. E aí, voltando ao negócio da restrição. Ah, mas esse período aí, a restrição não gera compulsão? Isso aí é outra coisa que eu ouço falar muito, principalmente nas redes sociais, para justificar esse equilíbrio que é de colocar justamente aquilo que nos faz mal, um doce. Eu até postei outro dia esse negócio do é verdade esse bilhete, né, esse meme que rolou. Daí tinha assim, tá lá no meu Instagram para vocês verem, @coachtecomentes, tudo junto. Tá lá, uma nutricionista comentou, eu coloquei assim, brigadeiro não engorda, é verdade esse bilhete. E daí tem uma nutricionista que falou assim, um brigadeiro não engorda. Emoticon de olhinho revirando, para mim. Eu já ia colocar um emoticon do olhinho revirando para um comentário desse, para mim. Não tem treta não, eu faço o meu, quem tá afim que me siga meus bons. E daí, o que acontece é que é o seguinte, não, mas tem que colocar, então eu tenho que ser escravo dessas coisas, porque se eu tirar, eu vou ter a restrição vai gerar compulsão. A restrição gera compulsão, presta bem atenção, a restrição gera compulsão quando você está tirando uma coisa que você acha que te pertence. Que aquilo que é seu, que é uma coisa que você quer para você. Daí, tirando isso de você, isso vai gerar compulsão. E isso você vai ficar com, vamos chamar de compulsão, um desejo muito forte. Que você move rios e montanhas para ter. Então, tudo que você achar que te pertence, vai gerar compulsão. Então, se você tirar as coisas e continuar idolatrando o açúcar, o doce, até com sangue nos olhos mesmo, né? Eu sou bonzinho só aqui. É isso mesmo, Ana. Então, a Gi já me conhece. Então, se você tirar uma coisa que te pertence, você vai querer aquilo de volta, a todo custo. Então, o que você tem que fazer? Você tem que tirar o que te faz mal e trabalhar para você entender que aquilo não é a melhor opção para você. Então, por exemplo, você tira uma comida. Vou dar um exemplo real. Eu tive uma coach que era nutricionista. Eu estava conversando com ela, e daí eu falei, quando foi a última vez que você conseguiu fazer tudo certinho? Eu fiz a dieta do HCG. Eu fiquei 30 dias com uma dieta de 500 calorias. E você sabe, daí toma hormônio, não sei o que. E eu falei, e daí, como foi? Ela falou, no dia que acabou, eu emagreci não sei quantos quilos, eu comi tudo que eu tinha guardado em casa. Eu falei assim, como assim guardado em casa? Porque durante esse período, que eu estava fazendo os 30 dias que eu não podia comer, eu comprava Nutella, eu abria Nutella e ficava cheirando a Nutella. Eu comprava os chocolates e ficava tudo comprando em casa, tudo no armário, esperando o dia de acabar. Então, essa restrição gera muita compulsão, porque ela continuou não resolvendo as questões dentro dela. E daí, como que eu fiz para resolver isso? Trabalhando com ela todas essas coisas. Ela foi um caso de sucesso meu, que ela escreveu um depoimento, colocou foto de biquíni antes e depois, me mandou lá tudo. E daí, olha só para dar um exemplo de como que a gente trabalhou. Ela falou para mim que estava fazendo low carb, tudo certinho, tudo, nutricionista.
E daí, mas toda quarta-feira, ela comia o chocolate, era Milky Way. Existe chocolate? Milky Bar? Não, Milky Bar é o Lolo, né? Não, era Milky Way, chocolate grandão, né? Milky Way. Por quê? Porque na cabeça dela, aquilo tudo bem. Só que em termos de dieta, tudo bem mesmo. Só que não é o ponto. É o ponto você querer resolver uma situação com um tipo de alimento e ficar deixando ele para o dia específico, ou cidade presente, ou eu mereço, eu não sei o que lá. Você continua, e daí endeusando. Daí, quando tira, gera a compulsão, porque não, eu quero aquilo de volta. Daí a primeira coisa que a gente falou é, você não precisa disso. Vamos passar, isso aí está te atrapalhando. Não é o ponto, você vai ser feliz sem isso. Então imagina, por exemplo, quando você termina um namoro. Pode ser que você realmente quis terminar o namoro. Você quis terminar um namoro, casamento, alguma coisa assim. Eu já fui casado, sei como é. E a pessoa se encontra ela num bar depois, ou então fica sabendo que ela sofreu um acidente, ou então viu que ela ficou sabendo que ela já está com outra pessoa. Você vai meio querer morrer. Por quê? Porque a gente tem aquele período que aquilo ainda te pertence. Você vai arrumar com o tempo, você vai ver que não é. E daí acontece igual o pão daquele meu coach. Você olha para trás e fala assim, como que eu fui gostar desse traste? Justamente. Né? Você está com outra cabeça. Né? Então você tem que deixar esse processo acontecer e entender como é que funciona o processo. Daí não gera compulsão, porque daí não é teu, você não quer aquilo. Imagina outro exemplo. Um cara só andava de ônibus, trabalhava, foi promovido, começou a andar de Uber. Meu, o cara para na casa dele, pega ele, vai de carro com ar-condicionado e deixa ele no trabalho. Meu, ele está muito feliz. Ele não tem compulsão por ter um carro, porque aquilo não pertence a ele. Agora, imagina um cara que perdeu o emprego, teve que vender o carro e começar a andar de Uber. Ele sofre por ver carro e não ter. Então ele vai fazer, assim que ele melhorar, ele vai fazer financiamento com juros altos para comprar um carro de novo, porque aquilo pertence a ele, está com compulsão para ter um carro. Então é a mesma coisa com comida. As pessoas não deixam aí, não viram a página, não param de gostar do que te faz mal. E é ok a gente odiar, chegar a um ponto de falar, não, eu odeio pão, eu odeio açúcar. Esse sentimento faz mal se chegar a esse ponto? Eu pergunto isso porque é muito comum para quem tem restrições e alergias. A gente pega ódio daquilo, né? Então, eu não sei se é saudável. Uma vez, uma ex-coach minha, ela colocou uma foto, ela mandou no direct, ó, Valerinha. Oi, Valerinha. Então, ela mandou uma foto no direct com um churros, um mini churros que veio acompanhado do café. Ela mandou a foto e falou assim, olha, Teco, não estou nem ligando, isso aqui está aqui, eu não vou comer. Não estou nem aí com isso, não sei o que lá. Nem todos conseguirão, por isso que é uma abordagem infeliz. A Raquel aí, trolando. Então, é por isso que é um processo, Raquel. Não é só entender isso. E daí ela chegou e postou isso, falou assim, não, olha só, eu não ligo, eu não estou nem aí, eu não vou comer isso. Eu falei assim, imagina se isso fosse um ex-namorado. E você está contando para uma pessoa que, olha só, olha quem está sentado na outra mesa, é meu ex-namorado, eu nem ligo, estou nem aí com ele. Olha só, você vai achar que você realmente não liga mesmo? Você vai achar que realmente ela não está ligando? Então, o ódio também é um sentimento. É mais fácil você simplesmente falar, meu, não faz mais parte de mim, né? Eu nunca vi alguém ficar com ódio assim, do jeito que você está falando. Eu tenho, mas eu acho que foi uma discussão que a gente teve no grupo dos celíacos, né? Que virou até um post religioso. Tipo, eu odeio o que me faz mal e me falaram que isso é pecado, né? Odiar. E também eu vi no meio low carb uma discussão de tipo, para de ser hipócrita, você não odeia isso, né? Você
Você amou isso durante 30 anos e agora vai falar que odeia? Acho que... Não, odiar as coisas tem um peso, né? Odiar as coisas tem peso, é bobagem. Você vai colocar um sentimento tão forte, é mais fácil você seguir a vida. É a mesma coisa, né? Tem gente que perde, às vezes, coisas boas, porque nós estamos perdendo coisas ruins. Então, tem gente que perde coisas boas e ainda são felizes, né? A gente vai perder coisa que nos faz mal e ficar com raiva, com alguma coisa assim, é bobagem. É bom o sentimento neutro, né? Simplesmente não... não fazer aquilo importante, nem de uma forma positiva, nem de uma forma negativa, né? E você achar esse equilíbrio, né? Porque assim, você fala assim, não, mas qual que é esse equilíbrio? Você pode ter o equilíbrio de comer, um cara de beber. Essa questão de equilíbrio entra nos valores também de como você quer ser saudável ou não. Porque tem gente que é mais hedonista, fala assim, não, eu quero comer isso e vou voltar a comer o que eu quiser no final de semana. Mas ela vai ter outra pegada, ela vai ter adesão, ela vai ter mais autoconhecimento, ela vai ter muita coisa, e pode ser. E pode ter gente que falou assim, eu sigo uma menina chamada Aline, que ela era gordinha, ela tem mãe de 2 filhos, tudo, ela começou a treinar, ela começou a fazer um monte de coisa, e ela começou a ficar sarada, forte, com nutricionista, pesando tudo, e isso é o equilíbrio dela. Outro dia ela estava comendo uma comida lixo, aí dia do lixo, né? E daí ela falou assim, ó, fazia 3 anos que eu não comia isso. Fazia 3 anos e estou me sentindo mal, estou estufada, não tenho vontade de comer de novo. Então o equilíbrio dela é ficar pesando comida, de ficar bem, de ficar fazendo... E por isso que o equilíbrio é muito individual. Teco. Nossa, eu adorei esse papo. Pena que já precisamos encerrar, mas eu acho que cada um aqui que assistiu e vai assistir vai se apegar a alguma coisa em especial. Eu acho que, para mim, o que mais me tocou foi a suma, né? Que nem quando você vai no ar e fala, oi, eu sou Renata, eu sou alcoólatra. Oi, eu sou Renata e eu sou uma viciada em açúcar e vou ficar longe de... Não há equilíbrio para mim em comer um pouquinho. E não tem problema, né? Eu achei, é o meu equilíbrio. Não julguem meu equilíbrio, por favor. Não fiquem julgando as minhas marmitas, eu pesando as coisas. Então, é a mesma coisa de alguém que está fumando. É o estilo de vida dele. Quando saiu a primeira reportagem sobre fumo, 50 anos atrás, 50% dos adultos americanos fumavam. Em 2015, 18%. Então, imagina, no Brasil, imagina a gente pensar que 1 em cada 5 adultos fuma. Agora, ele não sabe das coisas? Ele sabe. Agora, ou ele está tentando parar, ou ele não quer parar, ou então... para ele o equilíbrio, do mesmo jeito que tem gente que mora em São Paulo, que está se mudando de São Paulo por causa da poluição, por causa do trânsito, que aumenta o cortisol, que o equilíbrio dele é morar numa fazenda saudável, com a horta dele, com a galinha dele. A gente não tem que bater nisso. Ele tem que ser feliz. Tudo isso que a gente fala é para ser feliz. E tudo isso é o caminho para a pessoa encontrar qual é o caminho dela para a felicidade e resolver esse problema com comida. Não ficar brigando, não ficar decidindo qual é o padrão. Deixa eu contar uma coisa interessante. Eu escrevi um texto no meu blog, por causa de 2 clientes também presenciais lá de Salvador, 2 clientes, não, 2 pacientes, né, do Método For Mind, que elas estavam com muita dificuldade em fazer o que precisa ser feito, né? Que elas não queriam, porque daí eu fui, daí final de semana eu saí para beber com os meus amigos, uma advogada e uma desembargadora. E daí a outra falou, não, porque eu acho que a cultura da bebida lá é muito forte, praia, barco, essas coisas assim, e elas estavam relutantes. E eu via no discurso de uma delas que falava sobre... Ixi, travou. Mas ninguém por nada, você faz o que você quiser. Daí eu escrevi um texto que era o seguinte: você tem que escolher os seus objetivos de acordo com o que você está disposto a passar pelo processo. Então, se você tiver a fim de estudar anos e anos, sem vida social, tudo para ser juiz, aí você vai ser juiz. Não adianta você ser advogado e falar assim, que legal ser juiz, ser respeitado, ganhar bem, negócio integral. Não, você vai decidir ser juiz
se você tiver afim de passar pelo processo, né? Eu, por exemplo, uma coisa que aconteceu comigo, quando eu emagreci, meu nariz ficou muito grande. Eu falei, meu, eu preciso operar esse nariz, essa bola aqui na ponta, e ele não me incomodava antes que a cara era redonda. E daí o que aconteceu? Eu fui conversar com um médico, né, o cirurgião plástico, e quando ele começou a falar o valor, o que tem que fazer, os riscos, que parece que 40% da cirurgia de nariz, elas precisam ser refeitas e tudo, eu falei assim, meu, não estou afim de passar pelo processo. Então, a partir do momento que eu não estou afim de passar por esse processo, isso não é mais um objetivo meu. E o que aconteceu, que essas duas tiveram, por causa desse texto que eu escrevi para elas, que está lá no meu blog, no sendopalio.com, elas tiveram atitudes diferentes. Uma falou assim, putz, é verdade, eu não estou fazendo o que precisa ser feito mesmo, eu estou de mimimi, eu vou fazer porque eu quero emagrecer, eu quero resolver meu problema com comida, e falou assim, meu, eu vou fazer. E a outra falou assim, é verdade, não estou afim mesmo, meu marido gosta de mim, eu estou no equilíbrio, eu não estou emagrecendo, não estou engordando, o que eu faço durante a semana, no final de semana eu bebo, eu como, eu saio. Então, ficou muito grata comigo e não emagreceu, e ficou feliz. E esse que é o ponto do equilíbrio que a gente tem que respeitar. Você que vai decidir se você quer ser saudável, se você quer fumar, quer beber, quer usar droga, quer se mudar de uma cidade poluída, quer comer alguma coisa assim. E isso é importante para você falar assim, cara, é verdade, eu não estou afim de fazer isso. Daí você para de querer coisas antagônicas, né? Ou você quer sair ficando com a mulherada, ou você quer ter um casamento feliz. Não adianta você querer achar um termo nisso. Putz, eu vi que eu não estou afim de largar a vida de putaria, eu vou me separar. Beleza, legal, é melhor do que ficar nesse conflito e pega a mensagem, não sei o que lá, e os filhos vendo, e etc e tal. E aí a gente aplica para tudo. Teco. Reparo mais. Teco, eu tenho que encerrar, mas foi incrível. Eu acho que o pessoal está pedindo aí para a gente continuar, mas a gente não pode, gente. Mas já estou fazendo um convite para fazermos outra live, certo? Combinaremos no futuro? Tá bom, Rê, vamos combinar. E para a galera que assistiu, deixa eu poder dar um presente. Lá no meu link, eu tenho um combo com os meus 2 e-books, né? E que vem um bônus, uma palestra, tudo. E se você colocar no carrinho Coaching Sendo Palio, tudo junto, dá R$40 de desconto, quase metade do preço. Corre para lá que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Isso, eu deixo o link no Saúde Ancestral também no Stories. O pessoal, tá bom? Combinado. Gente, muito obrigada por terem ficado aqui. A gente volta com o Teco outro dia. Muito obrigada, Teco. Nossa, adorei. Valeu, Rê. Obrigado pelo convite aí. Boa noite, gente. Um beijo. Tchau, até semana que vem. Quem será que é semana que vem? Vou convidar alguém. Tchau, tchau.